Olá, eu sou o professor Marcelo Rogero e hoje nós vamos conversar sobre o tema funcionamento celular e estresse oxidativo, implicações no envelhecimento. Eu sou o coordenador do Laboratório de Genômica Nutricional e Inflamação na Universidade de São Paulo. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre a questão do envelhecimento populacional. Dados da Organização Mundial da Saúde, já em 2012, demonstravam que a população com 60 anos ou mais perfazia algo ao redor de 11% da população mundial. Número esse que estava ao redor de 809 milhões de indivíduos. Em 2030, é previsto que nós tenhamos 16% da população mundial com 60 anos ou mais, sendo que esse valor corresponderá a 1 bilhão 375 milhões de indivíduos. E em 2050, é previsto que nós tenhamos 2 bilhões de indivíduos com 60 anos ou mais, aproximadamente 22% da população mundial. Nessa animação aqui ao lado direito, nós podemos observar como se apresenta desde 2015 e a previsão até 2050 do percentual de indivíduos com 60 anos ou mais. A cor azul escura representa 30% ou mais de indivíduos com 60 anos ou acima dessa idade. Cabe destacar que no envelhecimento nós podemos estudar diferentes efeitos relacionados ao metabolismo e esse impacto metabólico de marcadores associados ao envelhecimento pode ser estudado por meio de alterações epigenéticas, instabilidade genômica, alterações também que envolvem sensores nutricionais, senescência celular e disfunção mitocondrial. Além disso, também temos estudos envolvendo proteastase, estudos envolvendo telômeros, comunicação intercelular e células-tronco. Então, nesse contexto, podemos verificar, a partir, por exemplo, dessa publicação aqui da Cell em 2016, que existem algumas teorias, aqui no caso são apresentadas 9 teorias relacionadas a potenciais marcadores de envelhecimento e particularmente o seu efeito no que diz respeito ao metabolismo. Cabe destacar que dentre os principais fatores do nosso estilo de vida, e aqui eu destaco o estilo de vida ocidental, podem ter importante repercussão nos mecanismos associados ao envelhecimento. Dentre eles, podemos destacar o papel da alimentação, sendo que uma dieta hipercalórica, particularmente com alto teor de lipídios, com destaque para alguns ácidos graxos saturados e ácidos graxos trans, aliado também a uma reduzida ingestão de frutas e hortaliças, são fatores importantes que estão associados não apenas aos mecanismos relacionados ao envelhecimento, mas também ao maior risco para doenças crônicas não transmissíveis. E, além disso, ainda podemos destacar o sedentarismo como um importante fator. Na nossa aula de hoje, nós vamos nos deter particularmente a fatores relacionados à disfunção mitocondrial, ao estresse oxidativo. Nesse contexto também vamos englobar o envelhecimento. Quando nós pensamos em estresse oxidativo, basicamente uma definição para estresse oxidativo seria: nós temos uma maior concentração de produtos com ação pró-oxidante comparados com moléculas ou compostos com ação antioxidante. Então, nesse sentido, nós temos aqui espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, que podem apresentar uma elevada concentração, e isso pode suplantar o nosso sistema de defesa antioxidante, que basicamente pode ser caracterizado por enzimas antioxidantes, bem como também por compostos endógenos antioxidantes e compostos exógenos com ação antioxidante.
Um exemplo para que nós possamos compreender o papel das espécies reativas, no caso aqui de oxigênio, no nosso metabolismo, é quando nós estudamos, por exemplo, a oxidação de macronutrientes. Nós temos uma pequena produção a partir da oxidação, por exemplo, da glicose, de ácidos graxos e de aminoácidos. Cabe destacar que tanto glicose, ácidos graxos e aminoácidos podem ser convertidos num composto denominado acetil-CoA, o qual pode entrar no ciclo de Krebs, sendo que nesse ciclo é gerado CO2, mas são transferidos H+ e elétrons para coenzimas oxidadas, que agora passam para a forma reduzida, neste caso NADH e FADH2, sendo que essas coenzimas na cadeia de transporte de elétrons são oxidadas pelo oxigênio, o que permite a geração de água e também, nós vamos verificar daqui a pouco, a produção de ATP. Aqui nós temos uma figura mostrando a mitocôndria, e aqui nós temos a membrana externa da mitocôndria, o espaço intermembrana, e aqui a membrana interna da mitocôndria. Podemos observar que na mitocôndria nós temos aqui 4 complexos que permitem a transferência de 4 elétrons e 4 prótons oriundos dessas coenzimas reduzidas. Então, aqui o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. Por exemplo, o NADH, oriundo aqui do ciclo de Krebs, pode transferir elétrons para o complexo 1, que por sua vez transfere para a coenzima Q, transfere para o complexo 3, transfere para o citocromo C e depois para o complexo 4. Verificamos aqui a produção de água, ou seja, nesse caso denominado água metabólica, e nós temos o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Posteriormente, esses prótons retornam, gerando uma força protomotriz que permite a síntese de ATP. Cabe destacar que ao redor de 1 a 2% do oxigênio sofre uma redução parcial, e isso está associado com a produção de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria. Podemos observar aqui que essa redução parcial de oxigênio ocorre predominantemente no complexo 1 e também no complexo 3. Aqui no complexo 1, nós temos a possibilidade da geração de ânion superóxido e também no complexo 3 a geração de ânion superóxido. Esse ânion superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, pode dar origem ao peróxido de hidrogênio, que por sua vez também pode dar origem ao radical hidroxila. Então aqui temos 3 exemplos de espécies reativas de oxigênio. Além da cadeia de transporte de elétrons, conforme acabamos de mencionar, que é uma potencial fonte, né, de espécies reativas de oxigênio, também temos outras potenciais fontes de espécies reativas de oxigênio na célula. Aqui, o complexo NADPH oxidase também pode dar origem ao ânion superóxido. O metabolismo do ácido araquidônico, um ácido graxo poliinsaturado, ômega 6, por meio de uma reação catalisada pela lipoxigenase, pode também dar origem ao ânion superóxido. E reação catalisada também pela xantinoxidase pode dar origem a essa espécie reativa de oxigênio. Gostaria de destacar que a produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio pode ter um papel muito importante no sistema imunológico quando nós estamos avaliando, por exemplo, mecanismos relacionados à resposta imune. Particularmente, as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio podem ter ação microbicida. Para compreendermos isso, eu trago aqui a foto, né, uma imagem aqui de um neutrófilo, onde o sistema NADPH oxidase, na presença de NADPH e de oxigênio, nessa reação é possível a formação de NADP mais H+, e a formação de uma espécie reativa de oxigênio, o ânion superóxido.
Esse ânion superóxido, numa reação catalisada pela superóxido dismutase, aqui uma enzima importante, é possível a formação do peróxido de hidrogênio, ou seja, de uma espécie reativa de oxigênio, nós temos, pela reação catalisada pela sódio, a síntese de uma outra espécie reativa, o peróxido de hidrogênio, o qual, na presença do íon cloro, numa reação catalisada pela mieloperoxidase, pode dar origem ao ácido hipocloroso. Além disso, células como neutrófilos também podem dar origem à síntese de espécies reativas de nitrogênio, a partir do aminoácido arginina. Numa reação catalisada pela inós, é possível formar óxido nítrico e também citrulina. Cabe destacar que, em relação à produção de espécies reativas de nitrogênio com importante potencial microbicida, há um importante destaque aqui para o peroxinitrito. O peroxinitrito pode ser formado a partir de uma reação na presença de ânion superóxido mais óxido nítrico. E o peroxinitrito apresenta importante papel microbicida frente a uma infecção, como, por exemplo, uma infecção bacteriana, na qual o neutrófilo utiliza dessas espécies reativas de oxigênio como mecanismo de defesa. Todavia, em algumas situações, nós podemos ter grande produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e essa produção exacerbada pode estar associada com lesão oxidativa. Nós podemos ter estruturas celulares que sofram uma lesão, e isso pode ter impacto na função celular. Podemos aqui destacar que algumas espécies reativas de oxigênio podem atuar, por exemplo, causando lesão em proteínas na célula, atuando em membranas de organelas, atuando também na membrana plasmática, e aqui, como nós temos um percentual significativo de ácidos graxos poliinsaturados na membrana plasmática, isso favorece a peroxidação lipídica. A alteração na membrana plasmática pelo aumento das espécies reativas de oxigênio também acarreta em alteração da permeabilidade e do controle, né, da permeabilidade na membrana plasmática, bem como o excesso de espécies reativas de oxigênio está associado com lesão mitocondrial. Além disso, o estresse oxidativo também pode estar associado com lesão do DNA mitocondrial e do DNA nuclear. Desse modo, concluímos que o estresse oxidativo apresenta um papel importante, mas é sempre relevante destacar que o aumento do estresse oxidativo pode acarretar em aumento da inflamação, assim como o aumento da resposta inflamatória também está associado com o aumento do estresse oxidativo. E em alguns contextos, particularmente algumas condições clínicas, isso é muito relevante, tais como obesidade, doença cardiovascular, diabetes tipo 2, sarcopenia, câncer, e como nós estamos abordando aqui na nossa aula, no envelhecimento. Ou seja, quando nós avaliamos, por exemplo, mecanismos relacionados à fisiopatologia na obesidade, o aumento do estresse oxidativo e da inflamação são importantes fatores que podem estar associados posteriormente ao aumento da resistência à insulina, acarretando no aumento do risco de diabetes, que por sua vez pode acarretar no aumento do risco cardiovascular. Para compreender melhor esses mecanismos e particularmente compreender essas alterações em nível molecular, eu vou abordar agora uma relação importante que é estresse oxidativo e inflamação metabólica em nível molecular. Nesse sentido, conforme nós havíamos comentado, diferentes condições clínicas podem acarretar em aumento do estresse oxidativo. O estresse oxidativo, por exemplo, aumento de peróxido de hidrogênio, está associado com maior atividade de algumas quinases intracelulares, particularmente JNK e IKK-beta. Essas quinases têm importante papel quando nós estudamos
mecanismos relacionados à resistência à ação da insulina. Em humanos, o aumento da atividade dessas quinases está associado com o aumento da fosforilação de uma proteína denominada IRS1, substrato do receptor de insulina número 1. A fosforilação em resíduos de serina, particularmente o resíduo 312, faz com que a IRS1 aumente a sua taxa de degradação e, consequentemente, reduza a ativação da via de sinalização da insulina. Além disso, essa quinase, a IKK-beta, pode promover a fosforilação de uma proteína denominada inibidor do κB, ou seja, o IKB-alfa, que atua como inibidor de um fator de transcrição designado NF-κB. Uma vez fosforilada, essa proteína, o IKB-alfa, ela sofre o processo de ubiquitinação e degradação no proteassoma 26S, o que favorece a translocação do fator de transcrição NF-κB para o núcleo da célula, se ligando na região promotora de diferentes genes que codificam proteínas com ação pró-inflamatória. E aqui nós podemos, a título de exemplo, destacar o TNF-alfa, interleucina 1-beta e a interleucina 6. Alguns estudos também evidenciam que o aumento da atividade do NF-κB pode estar relacionado com mecanismos associados à sarcopenia, uma vez que o aumento da atividade do NF-κB favorece a ativação de proteínas relacionadas ao sistema ubiquitina-proteassoma, tais como ubiquitina ligases. Além disso, a ativação da JNK favorece o aumento da atividade do fator de transcrição AP1, que por sua vez também está ligado com o aumento da resposta inflamatória. Nós havíamos comentado anteriormente que, dentre as teorias associadas ao envelhecimento, um ponto importante é que nós temos fatores relacionados ao estilo de vida ocidental que podem favorecer aquelas alterações metabólicas. Nós havíamos colocado ali 9 teorias. Um ponto importante é que a alimentação, particularmente rica em lipídios, pode favorecer um quadro designado endotoxemia metabólica. Nesse quadro, nós temos um aumento da concentração plasmática de LPS, e o LPS é um importante ligante de um receptor denominado Toll-like receptor 4. Esse LPS, portanto, pode se ligar em células que expressam o receptor Toll-like 4, células como hepatócitos, miócitos, adipócitos, e nesse sentido, a via do Toll-like 4 culmina também na ativação da JNK e da IKK-beta. O aumento da ingestão, dietas hipercalóricas, assim como dietas com alto teor de lipídios, também estão associadas com um fenômeno designado estresse do retículo endoplasmático. E nesse sentido, nós temos a ativação de diferentes proteínas que culminam novamente na ativação da JNK e da IKK-beta. Nós havíamos comentado que obesidade, diabetes, doença cardiovascular são condições associadas com o aumento da inflamação. Por exemplo, no tecido adiposo branco, nós temos tanto adipócitos e também macrófagos que infiltram nesse tecido, que podem aumentar de forma significativa a expressão e a produção de TNF-alfa, o qual pode aumentar na circulação e se ligar em outros tecidos no receptor denominado TNF-R1. A ativação da via do TNF também promove a ativação dessas duas quinases. E, por fim, quando nós falamos especificamente de ácidos graxos saturados, gostaria de dar um destaque aqui para o ácido graxo palmítico, que tem um importante papel na ativação da JNK. Portanto, nesse sentido, verificamos que estresse oxidativo e inflamação estão dentro do contexto, dentro dos mecanismos fisiopatológicos de diferentes doenças crônicas não transmissíveis. O estresse oxidativo e a inflamação metabólica, e aqui particularmente com destaque ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, aqui particularmente numa situação onde nós temos uma disfunção mitocondrial,
podemos observar que espécies reativas de oxigênio podem aumentar a atividade de uma plataforma multiproteica designada inflamassoma. O aumento da atividade dessa plataforma multiproteica permite a conversão da pro-IL-1-beta e da pro-IL-18 nas suas formas ativas, IL-1-beta e IL-18, respectivamente. E essas citocinas também têm importante papel na resposta inflamatória. Quando nós pensamos em estresse oxidativo, inflamação, alimentação, nós podemos destacar o papel do aumento da glicemia. E isso pode ser induzido, particularmente, de acordo com o padrão alimentar, mas em alguns estudos nós podemos induzir isso por meio da ingestão de uma solução de glicose, conforme esse estudo aqui publicado em 2006, onde indivíduos adultos saudáveis ingeriram num dia uma solução com água, no outro dia uma solução com 75 gramas de glicose, solução essa que deveria ser ingerida num período máximo ali de 5 minutos, e foram avaliados durante um período de 3 horas parâmetros relacionados à inflamação e estresse oxidativo. Esses parâmetros foram analisados em células mononucleares do sangue periférico, linfócitos e monócitos. E aqui podemos observar que o aumento da glicemia induzido pela ingestão ali da solução de glicose, com 1 hora e com 2 horas e também com 3 horas, apresenta aumento significativo da expressão de uma subunidade da NADPH oxidase. Lembramos que, conforme mencionado anteriormente, a NADPH oxidase, esse complexo, permite o aumento da concentração intracelular do ânion superóxido. Por sua vez, nesse estudo, foi avaliado também o impacto do aumento da glicemia na inflamação. E lembrando que o ânion superóxido tem importante papel no aumento de espécies reativas também, como o peróxido de hidrogênio, que está associado com o aumento da ativação de vias, como a via do NF-κB. Nesse estudo, já com 1 hora, 2 horas e com 3 horas, é possível observar em células mononucleares aumento da ativação desse fator de transcrição. E, por consequência, esse estudo também verificou que com 1 hora e com 2 horas já era possível verificar aumento da expressão gênica do TNF-alfa. Então, podemos observar aqui um efeito induzido pelo aumento da glicemia, causando aumento do estresse oxidativo, que por sua vez está associado com aumento da ativação de vias inflamatórias, que culmina no aumento da expressão de genes que codificam proteínas pró-inflamatórias como o TNF. Esse é um outro estudo que, do mesmo modo, também avaliou o efeito do aumento da glicemia em relação à produção de espécies reativas. Nesse estudo, foram analisadas células mononucleares e também células polimorfonucleares. Do mesmo modo, foi coletado sangue no momento basal, 1, 2 e 3 horas após a ingestão da solução de glicose. E é possível observar que em células polimorfonucleares, já temos aqui com 1 hora e com 2 horas, aumento significativo da produção de espécies reativas de oxigênio. Além disso, em células mononucleares, monócitos e linfócitos, também temos um aumento significativo da produção de espécies reativas de oxigênio, indicando que situações crônicas onde nós temos sempre um quadro de hiperglicemia, nós podemos ter um estímulo importante, por exemplo, em células, em leucócitos do sangue periférico, induzindo esse aumento do estresse oxidativo. E cabe ainda destacar que nesse estudo foi analisada a concentração plasmática de alfa-tocoferol, a principal forma ativa da vitamina E, verificando que com 1 hora, 2 e 3 horas, havia uma redução significativa da concentração plasmática desse importante antioxidante em comparação com os valores basais. Outro aspecto também no qual o estresse oxidativo pode participar é no que diz respeito
a modificação em lipoproteínas, e aqui nós vamos dar um destaque para a LDL. O estresse oxidativo pode estar associado com modificação da LDL, tanto no que diz respeito à parte proteica, como também à parte lipídica. Por exemplo, um cenário em que isso é relevante é quando nós estudamos mecanismos relacionados à aterosclerose. Aqui na parte de cima, nós temos, representando aqui o vaso sanguíneo, aqui nós temos a representação de células endoteliais, e essa parte aqui, azul escura, a representação da íntima endotelial. Numa situação de maior risco cardiovascular, ou estudo dos mecanismos relacionados à aterosclerose, temos que células como monócitos podem aderir a moléculas de adesão que são expressas por células endoteliais, moléculas de adesão como E-selectina, VCAM1 e CAM1. Esses monócitos aderem, rolam e, posteriormente, nesse mecanismo, nós temos um processo chamado de transmigração. Esse monócito também sofre efeito de mediadores quimiotáticos, como a MCP1. Posteriormente, o monócito já na íntima endotelial pode sofrer uma modificação, ele pode se diferenciar em macrófago, uma célula que apresenta grande capacidade de produção de marcadores de proteínas com ação pró-inflamatória e também de biomarcadores relacionados ao estresse oxidativo. O macrófago apresenta receptores denominados scavenger receptors. Esses receptores podem reconhecer LDL que sofreu uma modificação, por exemplo, LDL oxidada, uma LDL que pode ter sofrido alteração decorrente da elevada concentração de espécies reativas de oxigênio aqui na íntima endotelial. O macrófago, consequentemente, promove a captação dessa LDL oxidada, o que aumenta o conteúdo intracelular de colesterol, e este fato pode favorecer o aumento da ativação de vias pró-inflamatórias, culminando na maior expressão de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, o que, por sua vez, está associado, por exemplo, com o aumento da expressão de moléculas de adesão no endotélio, mostrando aqui um importante ponto relacionado à fisiopatologia da aterosclerose. Trago aqui um estudo relacionado a esse mecanismo que foi demonstrado agora, onde 2.944 mulheres saudáveis de 30 a 79 anos foram distribuídas em 5 grupos de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70 a 79. E podemos observar que mulheres de 60 até 79 anos de idade apresentavam maior concentração plasmática de LDL oxidada em comparação às mulheres de 30 a 59 anos de idade, sendo que o grupo de 50 a 59 apresentava valores significativamente superiores aos grupos de 30 até 49 anos. Além desse resultado associado à LDL oxidada, que pode ter uma relação importante com o envelhecimento, nós temos aqui também resultados relacionados à inflamação. Alguns autores propõem que com o envelhecimento nós podemos ter um aumento de marcadores inflamatórios no sangue. Por exemplo, grupos de 60 a 69 e 70 a 79 apresentaram maior concentração plasmática de proteína C reativa, TNF-alfa e interleucina 6 em relação aos grupos de 30 até 59 anos de idade. Nesse estudo, considerando que o estresse oxidativo pode ser um fator importante tanto para a LDL oxidada, que apresentou maior concentração nos grupos com maior idade, e também nós podemos observar maior concentração de marcadores inflamatórios nos grupos ali de 60 até 79 anos, esse estudo avaliou, a partir da urina, um importante biomarcador de estresse oxidativo designado 8-epprostaglandina F2-alfa. E, novamente, podemos observar que os grupos de 60 a 69 e de 70 a 79 apresentaram maior concentração desse biomarcador de estresse oxidativo em relação aos grupos mais jovens.
Considerando ainda o contexto do maior risco cardiovascular e estresse oxidativo, alguns estudos também aventam a possibilidade que, aliado ao aumento do estresse oxidativo, nós também podemos ter redução da capacidade associada ao sistema antioxidante. Alguns estudos evidenciam que, com o envelhecimento no músculo cardíaco, nós podemos ter menor expressão e atividade de enzimas com importante papel antioxidante, nesse caso, a glutationa peroxidase e a enzima denominada superóxido dismutase. Outro aspecto importante quando nós pensamos em envelhecimento, estresse oxidativo, diz respeito a uma proteína que tem ação de deacetilase, que são denominadas de sirtuínas, que nós podemos abreviar aqui como SIRT. Aqui nessa figura eu trago o exemplo da SIRT1, uma proteína que tem função de deacetilase dependente de NAD+. Cabe destacar que em humanos nós podemos encontrar SIRT1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e particularmente nós vamos destacar a SIRT1 e SIRT2 nos próximos slides, as quais podem ser encontradas no citoplasma, e também nós podemos encontrar a SIRT1 e a SIRT2 no núcleo celular. Em relação à SIRT1, essa sirtuína, essa deacetilase, tem importante papel, por exemplo, em relação à biogênese mitocondrial. A deacetilação de um coativador designado PGC1-alfa favorece o aumento da expressão de genes que codificam proteínas envolvidas com a biogênese da mitocôndria. Além disso, a SIRT1 também promove deacetilação numa determinada região da proteína designada NF-κB, e essa deacetilação reduz a atividade do NF-κB, consequentemente reduzindo a inflamação. A SIRT1 também pode atuar por mecanismos epigenéticos, e desse modo também pode favorecer a redução do estresse oxidativo. Todavia, estudos evidenciam que o aumento do estresse oxidativo representa importante fator para a redução da atividade da SIRT1, assim como a inflamação crônica e o envelhecimento. Então, neste caso, podemos observar aqui que a SIRT1, que está dentre as possíveis teorias associadas ao envelhecimento, representa um importante alvo de estudos nesse contexto de envelhecimento e estresse oxidativo. Uma outra sirtuína que também é importante, a SIRT2, também pode promover deacetilação do NF-κB, particularmente na região denominada P65, uma vez que o NF-κB se apresenta na forma de dímero. Isso reduz a atividade do NF-κB e, consequentemente, a expressão de genes com ação pró-inflamatória. Mas a SIRT2 também está associada à deacetilação de um fator de transcrição denominado FOXO3A. Esse fator de transcrição, uma vez que sofre ação da SIRT2 sofrendo deacetilação, aumenta de atividade e favorece o aumento da expressão de uma enzima antioxidante, aqui dependente de manganês, que é a superóxido dismutase. Cabe ainda destacar que a SIRT2, ao promover deacetilação de uma enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase, favorece o aumento da atividade dessa enzima. E essa enzima tem importante papel no aumento da concentração de NADPH. E aqui eu gostaria de destacar que o NADPH exerce papel crucial na regeneração da glutationa, um tripeptídeo que representa o principal antioxidante intracelular não enzimático. E desse modo, nós temos aqui uma relação entre a SIRT2, aumento de NADPH, aumento da concentração de glutationa, principal antioxidante não enzimático celular, e, consequentemente, redução do estresse oxidativo. Gostaria de trazer aqui algumas considerações finais, diante do tema que nós acabamos de abordar. Sem dúvida, quando nós estudamos espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, é importante ter em mente
que um fator crucial é a concentração dessas espécies reativas na célula. Conforme nós observamos, nós temos uma pequena produção ali ao redor de 1 a 2% do oxigênio sofre redução parcial na cadeia de transporte de elétrons. E isso, consequentemente, é algo que está associado, né, dos mecanismos ali do processo de obtenção de energia, que está acoplado também à fosforilação oxidativa, ou seja, à produção de ATP. Produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio também tem importante papel na resposta imunológica, particularmente conforme nós observamos quando nós temos uma infecção bacteriana na qual neutrófilos apresentam um aumento da produção dessas espécies reativas visando uma ação microbicida. E também, pequenas concentrações dessas espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio podem ter papel importante na sinalização intracelular. Todavia, quando nós estudamos mecanismos relacionados ao envelhecimento, ao estilo de vida ocidental, ao aumento da resposta inflamatória, e particularmente a inflamação crônica, que pode estar associada à obesidade, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, câncer, entre outras condições, sem sombra de dúvida, o estresse oxidativo exerce um papel bastante prejudicial no que diz respeito à função celular. E nesse sentido, nós podemos então trazer a seguinte mensagem: quando nós temos um aumento do fluxo oxidante na célula, ou seja, um aumento das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, associado com uma redução dos mecanismos antioxidantes, que culmina ou favorece uma lesão oxidativa tanto de lipídios, proteínas e DNA na célula, consequentemente, nós temos uma modulação do estado redox intracelular, o qual favorece perdas funcionais associadas à senescência. E, nesse sentido, existem diferentes modos ou métodos os quais permitem a avaliação do estresse oxidativo. E aqui eu trago algumas situações como câncer, diabetes, doença cardiovascular, doenças neurodegenerativas, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, aonde nós temos aqui um leque, né, um grande número de opção de marcadores de estresse oxidativo que podem ser utilizados em diferentes estudos, tais como produtos finais de glicação avançada, importantes no estudo de diabetes, nitrotirosina em doenças cardiovasculares e carbonilação proteica, por exemplo, em estudos de doença renal crônica. Portanto, podemos concluir que os mecanismos, né, que associam alterações metabólicas associadas ao envelhecimento, sem sombra de dúvida, parte desses mecanismos podem estar associados à disfunção mitocondrial, e isso, sem sombra de dúvidas, traz um importante aumento do estresse oxidativo. Todavia, além do estudo do estresse oxidativo, nós podemos também abordar como que o organismo se defende, ou seja, os mecanismos de defesa antioxidante que é composto por enzimas antioxidantes, antioxidantes endógenos e antioxidantes exógenos. Eu convido a todos, nós vamos ter agora, essa é a primeira aula, agora eu vou passar para a segunda aula, na qual nós vamos abordar o sistema de defesa antioxidante. Então, pela participação de todos, eu agradeço. Muito obrigado.